A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos e minhas irmãs. Aqui que vos fala o presbítero Marcos Vinícius, e nesse momento Deus tem uma palavra de cura para a sua vida, Deus tem uma palavra de mudança para a sua vida, que eu peço no nome de Jesus que você fique até o final e possa ouvir e receber o que Deus tem para te dar através da palavra dele. Eu convido os irmãos a estarem lendo conosco Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 37 ao 47, um pequeno texto da parte do Senhor para a minha vida e para a sua vida. Quando ouviram isto, se compugnaram em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Pedro lhes respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vós, para vossos filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras davam testemunho, eu os exortava dizendo: salvai-vos desta geração corrompida, ou perversas em outras traduções. Os que aceitaram a sua palavra foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 almas. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais eram realizados por meio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens e dividiam entre todos, segundo a necessidade de cada um. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Meus irmãos, esse texto aqui é um texto que eu tive refletindo hoje mais cedo pelo trabalho, e é um texto muito forte porque mostra como que a igreja ela nasceu. Hoje a igreja que nós chamamos, o templo que nós temos o costume de ir para adorar, para cultuar, para orar e buscar cura para a nossa alma, mostra como que foi gerado isso, meus irmãos. E é um texto que hoje em dia, infelizmente, é pouco falado, de como tudo começou. E tudo começa por causa de uma promessa que Jesus faz aos discípulos. Em Lucas 24, 49 ao 53, você pode ler lá e ver que Jesus ele fala: olha, eu vou enviar a promessa para vocês do meu Pai. Vocês fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Foi uma promessa que Jesus tinha dado aos discípulos para que eles pudessem ficar em Jerusalém e receber a promessa de Deus. O Pentecostes, o poder de Deus que desceria do céu para aqueles que aguardassem a promessa. Aí no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos significa livro das obras, o que os apóstolos fizeram por meio do Espírito Santo. Então no capítulo 2, como muitos sabem e muitos não, eles estão reunidos em um certo lugar, esperando a promessa do Pai, orando, buscando, porque quem espera a promessa, meus irmãos, não espera parado, não espera sem fazer nada, espera orando, jejuando e se santificando para que Deus ele cumpra
no momento e na hora certa. Então, em Atos 2, a Bíblia mostra a descida do Espírito Santo, que é outro texto que eu não vou comentar. Eu só estou fazendo uma pequena introdução para os irmãos entenderem. Atos 2, eles estão reunidos para receber a promessa. E acontece que no dia de Pentecostes, todos estavam reunidos no mesmo lugar. Aí, de repente, desce o Espírito Santo de Deus e toma o povo e batiza um povo com dom de línguas. Ele recebe o revestimento de poder do céu. E tinha muitas pessoas que estavam ali, que eram de outras nações, outros idiomas, que eles não entendiam e falavam que aquele povo que estava ali falando e recebendo as línguas estranhas, que era a promessa do Pai, eles falaram que aquele povo estava bêbado, que aquele povo estava embriagado, porque geralmente é assim. Quem está de fora não entende o que está acontecendo dentro. Quem está de fora questiona e até mesmo tenta inventar coisas, porque não entende e não vai entender o que está acontecendo dentro. Mas Pedro, você pode perceber, mesmo no capítulo 2, Pedro, do versículo 14 em diante, Pedro vai reunir aquele povo que estava falando mal, porque não entendia aquele mover sobrenatural. E Pedro vai começar a pregar, meus irmãos. Pedro vai mostrar para eles o que realmente estava acontecendo ali. Pedro vai falar do Velho Testamento até o Novo Testamento, que era uma promessa que Deus tinha feito através dos profetas, e que o que estava acontecendo ali não era por conta do povo estava bêbado, não, eles estavam aguardando a promessa. Aí Pedro vai pregar, meus irmãos, vai mostrar que era uma promessa, vai mostrar que Jesus tinha falado. Ele vai dar um discurso muito grande, mostrando do Velho Testamento até o Novo Testamento, detalhadamente, para que aqueles homens que estavam questionando pudessem entender que aquele movimento não era coisa da carne, não era coisa de bebida e não era coisa de embriaguez, era poder de Deus. Aí do versículo 14 do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos até o versículo 36, Pedro está pregando e mostrando o que estava acontecendo na vida daqueles homens que receberam a promessa do Pai. Aí do versículo 37 que nós acabamos de ler ao 47, aqueles homens que ouviram a pregação de Pedro e o ensinamento que Pedro estava dando, agora eles entendem o porquê daquele povo estar cheio do poder, e eles perguntam para Pedro: o que nós devemos fazer então, Pedro? Agora nós entendemos mais ou menos assim. Agora, Pedro, nós entendemos que o que aconteceu com os seus irmãos não era coisa da bebida, não era coisa da cachaça, não era coisa do vinho. O que nós devemos fazer então, Pedro? Agora nós entendemos que isso era poder de Deus. O que nós devemos fazer? E isso diz no versículo 37. Quando ouviram isso o que? A pregação de Pedro. Pedro explicando tudo, do começo até o final, do que aconteceu com aquela promessa sobre a vida dos que estavam esperando a promessa. E quando eles ouvem a pregação de Pedro, eles se compungiram no coração. Eles sentiram a dor, eles sentiram a aflição do pecado que eles cometeram ao matarem Jesus, porque tudo isso Pedro tinha falado, que eles tinham matado Jesus, que eles tinham crucificado Jesus. Você pode ver aqui também pelo último versículo 36. Vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Então, quando eles ouvem a pregação de Pedro, eles se sentem arrependidos, eles sabem que estão errados, e eles perguntam para Pedro: Pedro, o que nós vamos fazer então? Se Jesus Cristo, Ele é o Salvador, se nós matamos o Salvador da nossa alma, o que a gente vai fazer? Aí Pedro fala: arrependei vós, se arrependam,
e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos vossos pecados, e vocês vão receber o dom do Espírito Santo, que é a presença de Deus. Meus irmãos, vamos começar a aprender a partir de agora. Pedro está pregando e ensinando a palavra de Deus. E o que acontece? Eles reconhecem o erro, reconhecem o pecado, e agora eles querem mudar de vida. Agora eles querem ter a vida transformada e liberta. Sabe qual é a dificuldade que hoje a gente está vivendo e está tendo? É que a gente está pregando, a gente está falando de Jesus, a gente está falando dos riscos que é viver uma vida sem Jesus. A gente está pregando, a gente está falando sobre o céu, sobre o inferno. A gente está alertando as pessoas que, para quem não está com Jesus, corre um risco muito grande. Só que mesmo assim, pregando, tem muitas pessoas que não estão fazendo questão. Infelizmente, tem muitas pessoas que ainda mesmo assim continuam brincando e não querem e não se sentem. O erro, mesmo assim, o erro não faz ela e não faz ele se arrepender. Só que antigamente, meus irmãos, era diferente. A palavra que era pregada antigamente, ela tocava no coração, ela machucava, ela feria o coração, com o intuito de mostrar ao ser humano que o pecado, ele não leva a lugar nenhum a não ser a perdição. Que o mal que a gente vive, que a gente comete por causa do pecado, ele nos leva à perdição eterna. E por que a gente prega a palavra de Deus hoje? Para que as pessoas possam sentir a dor do pecado e reconhecer que o pecado, ele está matando, ele está destruindo e está levando as almas. Para que as pessoas possam ouvir e pensar, poxa, já que o pecado faz isso, já que o pecado está fazendo isso comigo, o que eu devo fazer? De que forma e o que eu devo fazer para mudar a minha vida? Era isso que os primeiros convertidos, meus irmãos, era isso que eles faziam antigamente. Eles ouviam a pregação e queriam mudar de vida, meus irmãos, porque eles sabiam que a palavra de Deus tinha poder. Hoje em dia, meus irmãos, as pessoas estão perdendo o temor pela palavra de Deus. Estão ouvindo por ouvir. As pessoas ouvem e não querem se arrepender. As pessoas ouvem e não querem tomar ciência de que a vida que está vivendo vai levar ele, vai levar ela para um caminho errado. Então, aquelas pessoas que tinham criticado, aqueles que tinham recebido a promessa, eles ouvem a pregação de Pedro e eles querem se arrepender. Meus irmãos, não vamos ser coração duro, vamos se arrepender enquanto a palavra está sendo pregada. Vamos voltar, meus irmãos, aos tempos antigos, que as pessoas ouviam a pregação e se arrependiam. Vamos voltar aos tempos passados, que as pessoas ouviam falar do céu e da salvação divina e se arrependiam, meus irmãos. Vamos voltar como os primeiros cristãos eram, meus irmãos. Não vamos endurecer o nosso coração e nem a nossa mente para não receber a palavra do Senhor. Vamos receber ela, meus irmãos, em nome de Jesus. Então, aqueles homens perguntaram para Pedro e aos demais apóstolos, aos outros apóstolos, o que a gente deve fazer então? Por quê? Porque eles estavam arrependidos dos pecados e do que eles fizeram com a vida de Jesus. Que faremos, irmãos? Pedro fala, arrependei vós e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Meus irmãos, o Evangelho, ele é simples. O Evangelho, ele é simples, meus irmãos, para cumprir. Você tem que se arrepender, você tem que parar de fazer o que você está fazendo e aceitar o que Deus tem para a sua vida. Você se arrependa, você aceita a palavra de Deus e muda de vida. E seja liberto do pecado e do mal. E receba a palavra que vai te salvar, que vai te levar para o céu.
Olha o que Pedro fala para aqueles que querem se arrepender: arrependei vós, e cada um de vós seja batizado. Vocês têm que se arrepender, cada um. Isso aqui, quando ele fala cada um, é porque a escolha é de cada um, meus irmãos. Cada pessoa que está no mundo, ela deve se arrepender. Ela deve escolher se arrepender e ser batizado para a remissão dos pecados. O batismo vai lavar a alma dele do pecado. O batismo vai remir a ele do pecado. É um dos atos, dos procedimentos que Jesus falou, meus irmãos. Quem crê e for batizado, quem se arrepender e for batizado, será salvo. Então você que me ouve, é escolha sua você se arrepender. É escolha sua você não querer viver mais essa vida e ser batizado em nome de Jesus para o perdão dos seus pecados. E você vai receber o dom do Espírito Santo. Você sabia que se você se arrepender e não aceitar viver mais essa vida, e se você se batizar de coração para Deus lavar os seus pecados e tirar e apagar o seu passado, você sabia que você vai receber a presença de Deus? Olha a honra que Deus dá, meus irmãos, da gente receber a presença de Deus, sendo nós, meus irmãos, ser humanos, falhos e pecadores, temos a escolha de receber a presença de Deus, que é o Espírito Santo. Você sabia que é só o Espírito Santo que dá força para o crente vencer o pecado? Você sabia que é só o Espírito Santo que dá autoridade e poder para o crente resistir ao pecado e não se sujeitar ao pecado? Os discípulos e apóstolos, eles venceram assim, meus irmãos, por causa da presença de Deus e porque eles tinham se arrependido da vida velha que eles estavam vivendo. Então, o evangelho antigamente e hoje não mudou. É só você se arrepender, tomar a sua cruz e ser batizado em nome de Jesus para a remissão dos seus pecados. Aí Pedro vai falar: olha, a promessa é para vocês, e é para também os vossos filhos, e para todos que estão longe, e para todos quanto nosso Senhor, nosso Deus, chamar. Meus irmãos, sabe o que ele está falando? É que a promessa é para aquele tempo e também para os tempos vindouros. Foi para o tempo deles e também é para o nosso tempo. Se passaram anos, décadas, centenas e gerações, mas a promessa de Deus, ainda assim, ela continua permanecendo de pé para quem Deus chamar. Lá em Joel 2:8, meus irmãos, você pode ver que a promessa, ainda no Velho Testamento, ela ainda está de pé. Mas como citei lá no começo para os irmãos, Lucas 24:49 ao 53, a promessa, ela permanece de pé no Novo Testamento. Jesus falando: olha, fica em Jerusalém para que vocês recebam a promessa do meu Pai. Então, meus irmãos, a promessa de Deus, ela ainda está de pé, vale para mim e para você ainda. Você que não é crente, você também pode ter o direito de receber essa promessa. Mas você tem que se arrepender, você tem que ser batizado para que você aceite o Espírito Santo de Deus na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. No versículo 40 vai mostrar, meus irmãos, preste atenção, do versículo 40 em diante, vai mostrar as atitudes que os novos convertidos da primeira igreja, quando começou tudo, o que eles realmente faziam. E eu quero falar para a sua vida, para você não ficar espantado se você ouvir algo e coisas aqui que hoje em dia está acontecendo totalmente diferente. Mas, irmão, por que você está falando isso? Sabe por causa de quê? Porque hoje em dia a maioria perdeu a essência das primeiras igrejas, meus irmãos. Hoje em dia estão pervertendo o ensinamento e a doutrina dos apóstolos e de Jesus Cristo.
A maioria estão mudando, e a partir de hoje você vai ouvir e vai ver como realmente era antigamente, e que não era para ser mudado nos dias de hoje, mas por causa do dinheiro, por causa da beleza do mundo, por causa da fama, muitos se converteram, muitos perderam essa essência, e muitos perderam essa palavra aqui, meus irmãos, e se corromperam e perderam aquilo que tinha recebido lá no começo. Olha o que o versículo 40 vai falar. Com muitas outras palavras davam testemunho e os exortavam, dizendo: salvai vós desta geração corrompida, ou geração perversa. Os discípulos, meus irmãos, eles não só pregavam e batizavam por status, eles pregavam, batizavam e continuavam exortando aquelas almas a permanecer de pé, meus irmãos. Tem pastor, tem líder que antigamente pregava, batizava e continuava a ajudar o seu irmão, mas por causa do dinheiro, por causa da fama, hoje em dia não continua e não exorta mais os irmãos a continuar a permanecer no caminho. Até batiza, até prega, mas não exorta as pessoas a se salvar dessa geração perversa. Por quê? Porque perdeu a autoridade, perdeu o poder no mundo espiritual e parou de exortar, parou de pregar contra o pecado, parou de falar sobre o céu. Até faz algumas coisas, mas outras ele deixa de fazer. Meus irmãos, a gente não pode perder essa essência. Se a gente prega, se a gente batiza as almas, a gente tem que continuar a exortar e dar a palavra, meus irmãos, para quem está começando a se salvar dessa geração corrompida e perversa. Todo dia, a todo momento, a gente tem que estar pregando essa palavra para aquelas pessoas que estão começando, como os discípulos também fizeram para os novos convertidos, exortando e ensinando outras coisas para eles se salvarem daquela geração corrompida. Por que você acha que eu estou pregando essa palavra para a sua vida? É para que você possa se salvar dessa geração corrompida. Eu estou te exortando, eu estou te levando uma palavra para você se salvar dessa geração corrompida pelo pecado, pelo dinheiro, pela ganância, pelo mundo, pelos bens e pelas riquezas. Porque esse foi o chamado que Deus me deu. Exortar aqueles que se converteram, aqueles que estão na caminhada cristã, a permanecer e não se corromper com a geração que está perdida. Isso que os apóstolos faziam, meus irmãos. E a gente não pode perder essa essência. Era assim no começo e vai ser assim para aqueles que permaneceram na palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Versículo 41 fala: os que aceitaram a sua palavra foram batizados. A sua palavra de quem? A dos discípulos e apóstolos. Quem aceitavam as palavras dos discípulos e apóstolos eram batizados. Porque é assim que você vê quem quer de verdade. Não é só quem ouve, não é só quem recebe, é quem mostra na prática. Os novos convertidos, as primeiras conversões, eles recebiam a palavra e eram também batizados. A prova de que eles receberam era a prática do batismo. Eles aceitaram a palavra e praticavam o batismo. Porque só receber não vale, você tem que praticar alguma coisa e mostrar para Deus que aquilo que você recebeu foi de verdade. Os que aceitaram a sua palavra foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 almas, quase 3.000 almas, meus irmãos. Em um dia só, quase 3.000 almas se converteram,
Olha que lindo, meus irmãos. A Bíblia fala que quando uma alma se converte ao Evangelho, há festa no céu, os anjos fazem festa no céu. Agora imagina comigo, quase 3.000 almas se converteram no Evangelho. Imagina como que o céu estava, meus irmãos. O coração de Deus, imagina como que Deus estava feliz e alegre, vendo aquelas pessoas saindo do mundo pecaminoso e recebendo uma nova vida, se arrependendo do pecado e recebendo o batismo, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque antigamente eles entendiam que a palavra que era pregada era a palavra do céu. Eles sabiam que quem estava pregando a palavra não era qualquer homem. Meus irmãos, para nós que somos pregadores, para as pessoas receberem aquilo que a gente prega, a gente tem que ter vida santa. A gente não pode compactuar com o diabo, a gente não pode se corromper com o mundo, a gente não pode andar com o mundo, porque se quem está ouvindo vê que a gente está compactado com o mundo e com o pecado, eles não vão receber aquilo que a gente está falando. Mas se nós estivermos andando em santidade, em santificação, e o mundo vê que a gente está vivendo aquilo que a gente está pregando, eles vão receber. Sabe por que muitas pessoas hoje não recebem Jesus, não se arrependem do pecado e não se batiza? Porque tem muitos pastores, discípulos, crentes, presbítero que se diz ser homem de Deus, se diz ser mulher de Deus por causa do cargo, mas não vive aquilo que prega. Aí pensa que só porque tem um dom que as pessoas vão mudar de vida, mas não. As pessoas estão vendo a vida dele que está pregando, as pessoas estão vendo a vida dela que está pregando, e está vendo hipocrisia na vida dele e na vida dela, e não se converte ao Evangelho. Então, meus irmãos, eles se converteram, aquelas quase 3.000 almas se converteram, porque viam Deus na vida dos apóstolos, viam que eles eram homens santos e retos. As pessoas vão começar a se converter, o mundo vai começar a mudar quando eles verem que nós não compactuamos com o mundo e nem com o pecado, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, cerca de 3.000 almas se converteram naquele mesmo dia. Hoje em dia a gente luta para pregar, e 1 e 2 almas se converter. Mas antigamente, no mesmo dia, cerca de 3.000 almas, meus irmãos, se converteram numa pancada só. Aí aquelas cerca de 3.000 almas, olha o que elas faziam antigamente, que hoje em dia a maioria não faz. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. O que é perseverar? Obedecendo, lendo a Bíblia. Bíblia não, porque antigamente não tinha Bíblia. Eles ouviam aquilo que os apóstolos faziam e praticavam e perseveravam todo dia. Poxa, Paulo falou isso, Pedro falou aquilo. Eles pregaram aquilo, então vamos fazer, vamos praticar. Hoje em dia, meus irmãos, os crentes estão perdendo a perseverança, estão deixando de acreditar por causa do mundo, por causa do pecado. É tanta preocupação que estão deixando de perseverar, meus irmãos. Aí estão caindo do pecado, estão se corrompendo com o mundo, estão perdendo a essência. Por quê? Porque estão deixando de perseverar naquilo que aprendeu. Quantas pessoas saíram da igreja porque deixaram de perseverar, meus irmãos? Até aprendeu certo, aprendeu na Bíblia, aprendeu com o homem de Deus, mas porque deixou de perseverar, começou a cair, começou a se corromper. E se você for do tipo de pessoa que deixou de perseverar e caiu, em nome de Jesus eu falo de Deus para a sua vida. Volta a perseverar, volta a ser o crente que você era, volta a ler a Bíblia da forma que você lia, volta a orar da forma que você orava, volta a jejuar, volta a expulsar demônio, volta a pregar a palavra, volte a perseverar, volte a acreditar no Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Volte a acreditar na palavra que você se converteu e você perseverava antigamente. Ou seja, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. O que é comunhão? Entre os irmãos. Entre os irmãos. Eles tinham unidade, eles estavam juntos.
Na comunhão e no partir do pão. O que é partir do pão aqui? É na Santa Ceia. Eles tinham e guardavam o mandamento de Jesus, que era de relembrar o sacrifício de Jesus. E nas orações, eles perseveravam nas orações, meus irmãos. Eles não oravam uma semana nem duas. Todo dia e toda hora eles estavam juntos orando. Meus irmãos, há um conjunto de coisas que a gente deve perseverar junto com a igreja, junto com aqueles que realmente têm o mesmo propósito, meus irmãos. Orar sozinho é bom, mas você tem que orar com seu pastor, você tem que orar com seu líder, você tem que orar com os obreiros, você tem que ter o mesmo propósito que o seu líder, que os seus obreiros. Perseverar juntos, meus irmãos, na Santa Ceia e nas orações. A Bíblia fala no versículo 43, em cada alma havia temor. Cada pessoa tinha respeito pelos discípulos, pelos apóstolos e pela palavra de Deus. Eles não eram crentes, meus irmãos, desleixados. Eles não eram, meus irmãos, de qualquer jeito. Eles não agiam de qualquer jeito. Eles eram diferentes. Eles tinham respeito e reverência pelos apóstolos e pela palavra que era pregada. Hoje em dia está difícil de ver, meus irmãos, isso. Respeito e reverência e temor, meus irmãos, pelos homens de Deus e pela palavra que é pregada. As pessoas, você pode perceber que dentro da igreja, o homem de Deus está pregando e as pessoas não têm temor, estão comendo. As crianças estão bagunçando as igrejas, as crianças estão até mesmo mandando no pastor. As ovelhas estão mandando no pastor. E isso, meus irmãos, é errado. Porque antigamente, isso tudo que eu estou falando para você, era o que era antigamente. E que nunca foi, meus irmãos. E não era para deixar de acontecer. Hoje em dia estão deixando isso, mas não era para deixar de acontecer. Antigamente havia temor, meus irmãos. Hoje em dia as pessoas desfilam na igreja, brincam, riem, conversam na igreja, mas antigamente não era assim. Eles tinham temor. A Bíblia fala, e muitas maravilhas e sinais eram realizadas por meio dos apóstolos. Por quê? Porque você tem que entender, eu tenho que entender, que para as maravilhas de Deus acontecer, não depende só do homem ter uma vida reta, uma vida de obediência para Deus usar ele. Você sabia que se a igreja não tiver em comum acordo, se a igreja não houver respeito e nem reverência, você sabia que Deus muitas das vezes, ele não usa o pastor, ele não usa o discípulo, ele não usa o obreiro, você sabia? Porque essas coisas, meus irmãos, isso causa divisão na igreja. E Deus, ele não age no meio da divisão. Se esses crentes aqui, antigamente, se eles não tivessem temor de Deus, os apóstolos e discípulos, eles não iam fazer muitas coisas, meus irmãos. E você quer uma prova disso? Lá em João fala que Jesus, ele não pôde operar maravilhas por causa da incredulidade da família dele e dos irmãos dele. Por quê? Porque se tiver divisão, se tiver discórdia, muitas das vezes vai impedir Deus de agir, meus irmãos. Por que hoje em dia a gente não vê cura, não vê milagre, pessoas cegas, pessoas paralíticas levantadas da cadeira? Em muitas igrejas. Por que você não vê isso em muitas igrejas? Porque quem está sentado lá embaixo, quem está cultuando a Deus, muitas das vezes, como eu acabei de falar para os irmãos, tá com falta de temor e tá com irreverência. A criança, o filho está bagunçando a igreja, a pessoa, o pai, a mãe não para de conversar, não para de rir, não para de desfilar na igreja, e isso impede de quem está lá no altar de liberar a cura, de liberar, meus irmãos, a palavra que vai salvar. Então, os sinais de Deus dependem de quem está em cima do púlpito e também depende de quem está lá embaixo sentado, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Mas antigamente, por causa do temor daqueles que eram novo convertido,
Os apóstolos e discípulos operavam maravilhas. Aí no versículo 44 fala: todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Duas coisas: todos aqueles que acreditavam nas doutrinas dos discípulos dos apóstolos, eles estavam juntos. Meus irmãos, vamos aprender uma coisa: quem diz que crê realmente não vai estar separado. Quem diz que crê de verdade realmente não vai causar divisão na igreja. Quem diz que crê realmente não vai fazer fofoca, não vai causar briga, não vai causar difamação e nem vai levantar falsa testemunha contra o seu irmão. Por quê? Porque todos os que creram estavam juntos. Quem está falando é a Bíblia. Só tem como você saber quem está junto, ou quem faz parte de Deus, ou quem está em Deus, se a pessoa, ela crê e ela está junto. Tem pessoas que falam que crê, que obedece, mas ela não está junto. Está separado, vive com briga, vive com discórdia e não consegue perdoar o seu irmão. Essa pessoa, na real, ela nunca esteve junta. Porque para estar junto, tem que crer e estar junto. Todos os que creram estavam juntos. E tinham tudo em comum. O que é ter tudo em comum? Os pensamentos deles, meus irmãos, era tudo em comum. Um pensava igual ao outro, no sentido de quando eles tomavam uma decisão, quando eles queriam realizar alguma coisa, eles não tinham esse negócio de: eu penso assim, eu não acho assim, eu não acho que deve ser assim. Não tinha isso antigamente, meus irmãos. Por mais que cada um tinha um pensamento, mas o que eles faziam? Poxa, o que a gente deve fazer então? Vamos chegar a um acordo. Vamos chegar a um pensamento único para não ter discórdia. Porque se todo mundo não pensar junto, o diabo ele vai entrar no meio. Se todo mundo não pensar igual, o diabo ele vai entrar no meio, meus irmãos, causando discórdia e briga no meio do povo. Então o povo tinha tudo em comum. Tudo que eles faziam eram com o mesmo pensamento. Eles vendiam as suas propriedades e bens e dividiam entre todos, segundo a necessidade de cada um. Eu quero ver, meus irmãos, a maioria das pessoas que tem condição, que tem uma vida boa, eu quero ver essa pessoa dividir o bem com aquele que não tem. A maioria não quer e não vai dividir, meus irmãos. Por quê? Porque está faltando amor ao próximo, está faltando empatia e simpatia pelo próximo, meus irmãos. Hoje há muito julgamento, há muito pré-julgamento, há muito questionamento sobre as pessoas por causa da aparência. E a maioria não quer dividir o seu bem com o outro, não quer dar o que tem para o outro. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia fala no versículo 46, diariamente perseveravam unânimes no templo. Partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e sinceridade de coração. Diariamente, todos os dias, eles perseveravam juntos dentro da igreja. Hoje nós falamos igreja, é errado. A igreja somos eu e você que aceitamos Jesus. O certo a se falar é templo. É o lugar que a gente vai durante a semana para cultuar a Deus. Se chama templo, não é igreja. A igreja somos nós. Nós trocamos essa ordem. Então, diariamente, todos os dias, eles estavam juntos dentro da igreja, dividindo o seu pão, a sua comida com aqueles que tinham necessidade. Meus irmãos, a gente tem que voltar a perseverar. Hoje em dia, as pessoas só vão para a igreja se a outra for. Se não for, eu não vou. Se a pessoa não for, eu não vou. Meus irmãos, temos que unidos estar, meus irmãos, buscando um pelo outro. Se a pessoa não pode, não vai você sozinho. Mas quando a pessoa for unida, busque com ela, clame com ela, persevere com ela para que Deus possa fazer algo novo, meus irmãos. Então, com sinceridade, eles repartiam a comida com aqueles que necessitavam e perseverava todo dia dentro da igreja.
Aí no versículo 47 fala, para finalizar, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. O povo gostavam dele, meus irmãos. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Ou seja, eles agiam, eles tinham uma vida, meus irmãos, que as pessoas que estavam do lado de fora, o povo, gostavam dele, meus irmãos. E a cada dia Deus acrescentava almas, pessoas para serem salvas. Sabe por quê? Porque quem ganha almas, meus irmãos, quem envia as pessoas para a igreja para receber a salvação, não sou eu que estou pregando, não é você que está pregando. Quem envia almas para receber a salvação é Jesus. Por mais que eu tenha dom, por mais que eu seja usado por Deus, por mais que você seja usado, você sabia que quem leva as pessoas para a igreja para receber Jesus, para aceitar Jesus, não sou eu, não é você? Não é porque sua voz é bonita que aquela pessoa está indo para a igreja por causa da sua voz. Não é porque eu prego, não é porque você prega, que essa pessoa está indo para a igreja por causa de mim, por causa de você. Não é. É Deus que acrescenta, meus irmãos, como a Bíblia fala aqui, as almas que é para ser salva. É Jesus que leva, meus irmãos. Ele é o dono da seara. Ele leva as pessoas para ser curada. Ele leva as pessoas para receber a palavra dele. Ele leva as pessoas para dar livramento. Ele leva as pessoas para ouvirem o que Deus quer que as pessoas ouçam. A obra sempre foi dele e vai ser dele, meus irmãos. Então, vamos permanecer, meus irmãos, na essência da igreja que era antigamente. Talvez você possa falar, mas irmão, a igreja que eu tô não tem nada disso que você está falando. A igreja que eu tô congregando não tem nada disso que você está falando e falou. Quer uma direção de Deus? Busque outra igreja. Saia dessa igreja. Mas irmão, sair dessa igreja. Sai dessa igreja, sabe por causa de quê? Porque você pode estar colocando a sua salvação em risco. Porque numa igreja que tem discórdia, que tem briga, que não tem amor, que não tem perseverança, que não tem unidade, geralmente vai ter briga, vai ter discórdia, vai ter o diabo no meio causando confusão. E aonde o diabo está causando confusão, Deus ele não pode operar, Deus ele não pode curar e Deus não pode salvar. Então a direção de Deus é essa para a sua vida. Busque um lugar que prega a palavra. E eu não estou falando que todas as igrejas são perfeitas, não. Eu estou falando que tem lugar e tem igreja que não é de Deus. Lá em Apocalipse fala que tem sinagoga que é de Satanás. O diabo também levanta a igreja. Ele também cultua, ele também canta. Mas também tem a igreja de Deus, que prega a palavra, que vive em amor e em santidade. E é essa igreja que você deve buscar. É esse lugar que você deve buscar para o bem da sua salvação. Louvado seja Deus.